Então, muito bem. Começando aí, né, passando o que nós já tínhamos falado sobre a questão da instrução normativa, as tabelas, né, dos defeitos intrínsecos, dos defeitos extrínsecos, as observações dos extrínsecos, tudo isso aí nós já vimos. Só estou recapitulando. A questão das tabelas, onde correlaciona o número de defeitos, esse aqui é defeito equivalente, tá, gente? Defeito equivalente. 4 defeitos significa tanto os números de grãos, que está relacionado com a severidade do grão e o número de grãos na amostra. Isso aqui é defeito equivalente. Tá? Aqui uma explanação maior, falando do número de defeitos. Por exemplo, tipo 6, ele varia de 86 defeitos a 153 defeitos. Porque o tipo 7 já está aqui com 100 e alguma coisa, que tampou aqui. Tá? O tipo 6 vai de 86 a 153 defeitos. Depois eu vou ensinar vocês a calcular isso em alguns exemplos, alguns exercícios que nós vamos fazer. Tá? Aqui a tabela de classificação física que está na COB, desse primeiro lado esquerdo, a ficha de preenchimento. Só recapitulando, dos intrínsecos com o subtotal de grãos e defeitos equivalentes, defeitos extrínsecos, número de defeitos de grãos defeituosos e os defeitos equivalentes, aqui o total e a tipagem. E aí nós começamos a falar dos defeitos intrínsecos. Né? Falamos do grão preto, falamos do grão ardido, falamos do grão paquetado, que é o grão ardido, que é considerado como ardido, e aí foi quando eu falei para vocês da foto do Pedro, e o Pedro concordou comigo sem ver a foto, né, Pedro? Ô, Zé, desculpa. Maluco. Você é mais maluco que eu. Aí Essa já tá foto bom. foi do Pedro. Né? Falei para vocês do preto verde, que também entra como ardido. Né? Falei da comparação entre os grãos pretos e os preto-verdes, provenientes de fruto maduro, fermentado, proveniente de fruto verde superaquecido. E as diferenças, porque esse aqui é opaco, esse aqui é brilhante. Essa foto também do Pedro, do maluco do Pedro, foto do fruto verde, 5 grãos para um defeito, e o imaturo, que também é verde, que é o verde cana, né? 5 grãos para um defeito, problemas em cafés descascados com peso. E aí, na nossa última aula, quando eu falei dos brocados, não sei se vocês se lembram, no slide estava brocado limpo e brocado sujo. Não tinha brocado rendado. Essa foto do brocado limpo, à esquerda, e tinha a foto do brocado sujo à direita. Se lembram disso, né? E aí, nessa apresentação que já está atualizada na plataforma, eu separei, coloquei um slide para cada com as explicações. Então, aí, agora, Carlinhos, aquela pergunta sua está explicada aí. Tá? Então, o brocado limpo é equivalência de 5 grãos para um defeito, ou seja, é um defeito de baixo impacto. Tá? Grãos danificados por perfurações simples, no máximo 2 por grão. Uma perfuração, duas perfurações, aqui uma perfuração, duas perfurações e duas perfurações. Nesse caso, brocado limpo. Por quê? Porque ele não mudou e não houve postura. Com postura não há apodrecimento, só há o encanamento. Só há a perfuração que a fêmea faz para colocar os ovos, mas como não tem postura, ele não muda a cor, ele não apodrece. Consequentemente, como há apenas uma perfuração simples, não há perda de peso. Ou os danos por perda de peso são pouco significativos. E a perda por sabor, ela é imperceptível. Tá? Isso é brocado limpo,
pouco equivalente. 5 grãos para fazer um defeito. Tem gente que reclama? Sim, porque você tem um furinho ali. Café expresso? Sim, vai ter aquela perfuração. Então fica feio. Então é uma questão complicada em termos de aspecto. Mas só em aspecto. Agora, o brocado rendado é essa imagem que está aí. Ó. Vocês percebam que ele não está manchado. Ele não está escuro. Não está azulado, não está preto. Tá? Mas olha a descrição. Grãos danificados por perfurações simples. É furado para tudo quanto é lado. Mas é só perfuração. Não há postura de ovos. E o que significa essa não postura de ovos? Ou melhor, vou mudar a pergunta. Qual a consequência da oviposição da fêmea? Quando a fêmea coloca ovos, o que acontece? Vocês tiveram essa aula na entomologia. O que acontece quando há postura de ovos pela fêmea? Quando a fêmea faz a abertura, né, faz a perfuração, principalmente naquela região da coroa, quando ela abre todo aquele encanamento que faz aquela galeria em formato de pera e coloca os ovos lá dentro. Qual que é a próxima etapa? Os ovos vão eclodir depois? Eclosão dos ovos. Então, postura, eclosão. Depois da eclosão, surgem as Larvas? As larvas. As larvas vão se alimentar do endosperma. À medida que elas vão se alimentando do endosperma, elas vão defecando e gerando resíduos. E esses resíduos vão apodrecendo, fermentando, e aí isso era o apodrecimento no interior do grão. E toda essa necrose, e todo esse apodrecimento que é o brocado, ou está escrito errado aí, ó. Está escrito brocado rendado, e é brocado sujo. Fala, Pedro. Pode falar, Pedro. Pedro Gabriel, você levantou a mão? Foi sem querer. Tá bom. É que caiu uma água aqui na tela do celular. Sem querer. Tá bom. Levantou a mão de novo, isso. Tá certo. Carlinhos. Ô Zé, qual que é a diferença desses grãos na parte de torra? Como que eles se comportam na torra? Tirar a apresentação para eu corrigir um erro aqui e eu já volto, enquanto isso eu vou respondendo a sua pergunta, tá? Beleza. Os grãos brocados, os grãos brocados, brocado rendado, eles diminuem a densidade. Tá? Então, eles diminuindo a densidade, eles apresentam um superaquecimento e queima. Entendeu? Então, esse é o maior problema com relação à densidade. No caso do brocado e do brocado limpo. O brocado sujo, o problema é mais grave. Veja aí o que está mostrando no slide do brocado sujo. Olha a descrição. Grãos severamente danificados por infestação da broca do café. Além das perfurações, que é o dano físico, há postura e eclosão dos ovos. As larvas se alimentam do grão
e ele mesmo elimina seus dejetos. Tudo isso causa o apodrecimento do interior do grão, perda de peso porque as larvas se alimentam do endosperma. Esse apodrecimento causa prejuízo no aspecto, esse apodrecimento causa prejuízo no sabor. Quando a gente fala em pontos de perfuração, nós estamos falando também em pontos de quebra. Grãos que têm muitas perfurações, eles vão se quebrar mais facilmente durante o beneficiamento. Então, nesse caso, além de serem contabilizados muitos grãos brocados rendados, aparecem também muitos fragmentos de café, café quebrado. Ou seja, vira uma confusão de defeito. Só que não aparece só brocado rendado, aparece brocado limpo, brocado rendado, brocado sujo, café quebrado. Vira uma confusão de defeitos e secatação muito alta. Por exemplo, vou contar um caso para vocês aqui. Teve um ano aqui em Muzambinho, vocês lembram de café? O primeiro, não sei se foi o primeiro, agora eu não me lembro. Um dos finalistas. Eu me lembro perfeitamente da descrição sensorial do café de um dos finalistas, desse em especial. Foi uma mescla. O café tinha algumas notas sensoriais muito interessantes. Ele tinha notas de chocolate, caramelo, uísque e licor de laranja. Pense num café que tinha isso. Notas destiladas, bebida destilada tipo uísque, aquele madeirado, alcoólico, com caramelo achocolatado, bem encorpado, e laranja, casca de laranja cítrico. Era um café fantástico. Café para fazer uma bebida, um expresso, coisa fantástica. Um café extremamente complexo, sabe? Uma acidez que era equilibrada com o corpo, com uma doçura. Um café muito encorpado, muito doce. 50% de grão brocado. 50% de grão brocado. E aí, só que, pelo regulamento do concurso, a prova era feita com café tipo 2. Café tipo 2, quando nós voltamos aqui, ó, café tipo 2 é um café que tem 4 defeitos. Nós provamos um café com 4 defeitos. 4 defeitos é um café praticamente em 300, ele vai ter poucos grãos defeituosos. Passa uma coisinha ou outra. Nós provamos um café sem defeito. Na hora que o comprador que provou aquele café, que achou isso tudo, o café 86, 87 pontos, quando ele viu a amostra bica corrida, ele desistiu. Por conta de broca. Né? Essa é uma situação extremamente complicada. Mas respondendo a sua pergunta, Carlinhos, um café desse, menos com relação a um café brocado limpo, nem tanto. Com uma perfuração ou duas, nem tanto. A densidade não muda tanto. Porque o impacto ele é muito pequeno. Mas um café brocado rendado, a curva de torre de um café desse, ela é extremamente complicada de administrar porque ele perde muito em termos de densidade. Ele fica muito poroso. Né? Então, é um café poroso demais e aquece demais porque perde muito em densidade. Então, é complicado de trabalhar a torre de um café desse. Um café defeito grave. Né? Tanto que a equivalência dele é 3 grãos com defeito. Que é igual ao do café concha que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a esse café? Esse defeito?
Sem perguntas, podemos seguir? Então vamos seguir. Aí eu já corrigi, estava brocado e rendado, eu já alterei aqui para brocado sujo. Esse cara, como eu li, ele é problemático. E além de tudo que eu já falei, né, ele tem problema com micotoxina, em especial ocratoxina, e a ocratoxina nefrotóxica, ela ainda é resistente a altas temperaturas. Ou seja, essa toxina, ela persiste ainda no café após a torra. Então, quando a gente faz a infusão de um grão, de um pó de café, vindo de um lote de café que tem isso, né, que vem da moagem, torre, moagem de café que tem isso aí, a gente está ingerindo ocratoxina, é cancerígena. Né? Então, isso é uma situação muito complicada. O café de varreção tem muito disso. Né? Muito disso aí. Escolha tem muito disso, porque, vejam, esse cara aqui, quando beneficia, quebra, são muitos pontos de fragilidade. Então, quando ele vai lá para os martelos da beneficiadora, isso aqui quebra. Esses defeitos aí são facilmente separados. Né? Parte separa lá no porto, porque quebra, né? Vai quebrando muito, separa lá, cai lá no fundo do peneirão. Grande parte separa na decimétrica. Esses grãos inteiros que não separam, que não foram porventura separados no porto, nem na decimétrica, são separados na eletrônica, porque eles são mais escuros. Então, esses caras aí saem com facilidade. Esses aí, os rendados, saem com muita tranquilidade na decimétrica. Muita facilidade. Isso aí não é problema nenhum. Então, esses caras saem com facilidade. Diferente dos limpos. Esses aí tem uma dificuldade danada para separar. Tá? Com relação a brocados, alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre os quebrados, grãos quebrados. E aí tem uma observação, né, que eu quero fazer para vocês na contabilização desses grãos quebrados. Muito bem, grãos quebrados, equivalência 5 grãos para um defeito. Como que nós vamos contabilizar isso aí? Como que nós vamos contabilizar 5 grãos se esse cara está quebrado? Isso aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Né? Porque esse aqui não é um grão inteiro. Nós vamos fazer o grão equivalente. Tá certo? Como que surgem esses defeitos? São grãos danificados por equipamentos. Seja durante o processo pós-colheita. Né? Porque ele foi mordido durante o processo pós-colheita, seja porque ele foi apertado por um trator que andou em cima do terreiro e aí abriu o grão de café, porque ele foi mordido num processo pós-colheita, seja porque ele foi quebrado no momento de fazer o beneficiamento, depois que ele já estava seco. Isso acontece muito. Tá? Acontece muito em duas situações. Nessa primeira situação aqui, né? Nessa primeira situação aqui, ó, com peneiras vazadeiras incompatíveis. Como que isso aqui funciona? Se nós temos um grão de café muito graúdo e peneiras vazadeiras com diâmetro menor, pensemos o seguinte: a peneira vazadeira é aquela, não sei se vocês se lembram, na aula do semestre passado, da disciplina de colheita e pós-colheita, quando eu expliquei para vocês o funcionamento da beneficiadora de café. Essa máquina, ela recebe o café da tulha, que cai
no catador de pedra, que é declivoso, que vibra, a pedra sobe, o café escorre. E aí ele cai no pé de um elevador que joga ele dentro de uma peneira, de uma vazadeira. Nessa vazadeira tem um martelete. Esse martelete vai batendo no café e existe um sugador de palha que joga no palheiro, faz um vácuo ali que pega a palha, joga no palheiro, e o grão de café de maior densidade, ele vai passar por um buraquinho, que é essa tal vazadeira, essa peneira vazadeira. Quando essa peneira vazadeira é muito pequena, o grão de café muito graúdo não vaza, ele permanece ali dentro, só que os grãos vão acumulando, e a peneira, e aí o martelete vai socando o cacete, porque vai acumulando. E aí eles vão apanhando até quebrar. Então eles quebram e vazam. Tá? Então, quando nós temos uma peneira vazadeira com um diâmetro dessa vazadeira muito pequeno, né? E os grãos muito graúdos, por exemplo, peneira com diâmetro da vazadeira pequeno, e um lote de café graúdo que vem, por exemplo, de uma lavoura recém-esqueletada, que geralmente tem um vigor maior, lavoura de um cultivar bem nutrido, de um lote de café descascado que é só maduro, situações, né, de colheita seletiva, que são frutos selecionados, que vão dar sementes graúdas, cultivar, por exemplo, vai beneficiar um lote de café arara. Não pode ser numa máquina qualquer. Porque o arara, ele é um café de peneira graúda. Então não pode ser numa máquina beneficiar com vazadeira média. Tem que fazer o ajuste dessa peneira vazadeira para não quebrar. Né? Então, quando vocês forem fazer o beneficiamento, café, fiquem atentos a isso. Lotes de café de lavouras esqueletadas. Lavoura esqueletada não tem maior vigor, a maturação não é mais uniforme, a granulometria não é maior, na maioria das vezes é assim. Lavouras de muito vigor produzem sementes maiores, grãos maiores. Então, no beneficiamento, tem que ficar muito atento com relação a essas vazadeiras, porque grãos maiores e vazadeiras menores, os grãos não passam nessa vazadeira, acumulam, apanham, para vazar, quebra. Então, origina uma grande proporção de grãos quebrados, que ficam ali dentro apanhando desses martelos até quebrar. Fiquem atentos a isso. Dá uma relembrada nessa aula sobre beneficiamento de café. Depois eu vou postar no grupo, eu vou buscar no meu canal essa aula, eu vou postar essa aula de novo para vocês relembrarem sobre esse assunto. Tá? E existe aqui também uma outra informação importante, que origina grão quebrado. Grãos muito secos, com umidade abaixo de 11%. Tá? Por quê? O que acontece? Quando o grão de café está com a umidade abaixo de 11%, 10,5%, 10%, a parte mais achatada dele não fica tão retinha, ela fica mais encurvada. Ele tende a ter um formato de canoinha. E esse formato de canoinha, ele vai ter dificuldade de passar na vazadeira, e que é mais esturricado. Ele também quebra na hora de beneficiar. O grão fica mais esturricado, quebra. O formato dele também dificulta, quebra. Então, observe, umidade de tirar o café. Umidade que o café tem que ser estocado de 11% a 12%. Como nós fazemos aqui na escola? Na escola, nós tiramos o café do processo de secagem
quando ele está com 10,5% a 11%. Ah, Zé Marcos, mas se você está falando que abaixo de 11% ele vai quebrar, observe, nós tiramos do processo de secagem com 10,5% a 11%. Mas aí vamos lembrar lá daquela onda de secagem. Vamos lembrar lá daquela informação das linhas de iso-umidade. A umidade externa, ela é menor do que a umidade interna. O aparelho lê a umidade externa. Externamente, ele é mais seco que internamente. Quando nós armazenamos, ele iguala. Então, se externo está 10,5%, interno vai estar mais que 10,5%. Consequentemente, no armazenamento vai igualar, o externo vai aumentar e o interno vai diminuir. Ele vai aproximar de 11. Tá? Então, a gente mantém o café entre 11 e 12 com essa reflexão de tirar do processo de secagem entre 10,5 e 11. E não entre 11 e 12. Beneficie o café após o descanso e não beneficie o café imediatamente após o período de secagem. Isso também é uma estratégia de diminuição da porcentagem de grãos quebrados, diminuição da ocorrência de defeito quebrado em lotes de café beneficiado. Vocês entenderam? Ô, Zé, Pergunte, Sueli. a falta de nutrição também surge grãos quebrados, Zé? Ou não tem nada a ver? Uma malnutrição da planta? A má nutrição da planta, ela vai originar esse defeito. Ah, Que sim. está na tela. Tá? Certo. Eu vou só concluir isso e eu já chego nisso, para responder essa pergunta, tá? Certinho, Zé. E aí, só concluindo a questão dos quebrados. E também defeitos leves. São 5 grãos para um defeito. Tá? Agora, é muito importante, gente, vocês entenderem como quantificar os defeitos quebrados. Porque, vejam, nós não podemos quantificar esse grãozão como quebrado e esse grãozico como quebrado. Isso aqui é um quebrado e esse aqui é outro quebrado? Não. Não pode ser assim. Não pode ser contabilizado por fragmento. Aqui é 5 grãos, equivalem a um defeito. Então, como que nós fazemos? Qual é a metodologia para se definir número de grãos quebrados? Algumas aulas para trás eu falei para vocês o peso médio de um grão de café. Vocês se lembram? Qual que é o peso médio de um grão de café? 0,10 a 0,15? Entre 0,10 e 0,15. Então, a gente faz a seguinte reflexão. Em 300 gramas de amostra, nós separamos todos os grãos quebrados. E pesamos. Se esses grãos quebrados derem, eu vou projetar aqui, ó. Deixa eu escrever, vou pegar aqui, vou fazer com a caneta. Caneta. Vamos lá. 7 gramas de quebrados. Cada grão quebrado pesa 0,15. Se cada grão quebrado pesa 0,15, eu tenho quantos grãos quebrados equivalentes? 46, é? São 7 dividido por 0,15. Dá 46? 46,6666. 47 grãos. grãos. A cada 5 eu tenho um defeito. Quantos defeitos tem em 7 grãos equivalentes?
A cada 5, eu tenho 1. 47, eu tenho quantos 5? 9,4. Então, eu tenho 9 defeitos. 9 defeitos quebrados. Entenderam? Vocês entenderam as contas? Eu não tenho 9,4. Em 300 gramas, eu tenho 9 defeitos. Ah, mentira, desculpa. Em caso de um defeito, nós vamos somar. Nós vamos colocar 9,4. E nós vamos somar com os demais. Não é assim, Suelen? A Suelen é fera em classificação. Sim, Zé. É somar. Então, coloca lá 9,4, porque nós vamos somar com os demais. É dessa forma que a gente faz a contabilização dos defeitos. Nós vamos pesar todos os defeitos quebrados, dividir pelo valor do peso médio de um grão, determinar o número de grãos equivalentes, dividir pelo 5, achar 9,4 defeitos. E aí nós fechamos a contabilização de defeito quebrado. Mas vocês vão ver isso aí com mais calma nos exercícios que nós vamos fazer. Tudo bem? Vamos passar para adiante que eu quero responder a pergunta da Sueli. Muito bem. A Sueli falou de má formação. Aí estão os defeitos mal formados ou mal granados. Equivalência também de 5 grãos para um defeito. A origem desses caras. Tudo aquilo que leva a planta à debilidade. Tudo aquilo que leva a planta ao depauperamento. Tudo aquilo que leva a planta à dificuldade de formar um grão perfeitamente. Então vejam, grãos mal formados. Aqui nós temos um grão mal formado. Ele não está com o formato adequado. Ele está com 2 ranhuras, 2 fissuras. Esse aqui ele é mal formado. Esse aqui é mal formado. Esse aqui é um mal formado. Esse aqui é mal granado. Ele é magrelo. Esse aqui é mal granado, ele é magrelo. Esse aqui, ó, é um protótipo de grão, mal granado. Então, separem as coisas. Uma coisa é um camarada mal formado. Vejam, ele é gordinho. Mas ele é um formato adequado. Ele é um grão bem formado, bem aparentado. Esse aqui? Não. Esse aqui, ele é grandão. Mas ele tem o formato correto? De um grão chato, bem formado? Não. Esse aqui é um grão arredondado. Mas ele tem um formato correto de um grão moca? Não. Então, esse aqui é mal formado. Esse é mal formado. Esse é mal formado. Esse é mal formado. Esse é mal formado. Agora, vamos analisar esse cara aqui. Esse cara é magrelo. Ele é mal granado. Esse cara aqui é mal granado. Esse cara aqui é mal granado. Esse magricela aqui é mal granado. Mas de toda forma, seja mal granado, seja mal formado, plantas debilitadas. Debilitadas por qual razão? Porque tomou muito sol na cacunda, porque ferrugem comeu tudo que ela tinha, porque não tomou água direito, porque faltou nitrogênio, porque faltou cálcio, porque qualquer coisa deu errado. Compreendam? Situações que debilitaram a planta por diversas e variadas razões. Agora, vejam o seguinte. Plantas que precisam ser podadas, com ramos plagiotópicos muito extensos. Plantas que estão
muito grandes, com aquele esqueletão muito grande, com folhas só nas pontinhas, e aqueles ramos plegiotróficos enormes, plantas com baixo vigor de crescimento. Tudo isso são razões de debilidade. Quanto menor o vigor, maior a proporção de sementes de grãos mal formados e mal granados. Entendam o seguinte: há uma razão direta, vejam, analisem, escutem e reflitam sobre o que eu vou falar. Há uma razão direta entre baixa produtividade e grãos mal granados e mal formados. Ou seja, se a planta está produzindo pouco, o pouco que ela está produzindo ainda está ruim. Se a planta está produzindo pouco, o pouco que ela está produzindo vai dar catação alta. E eu vou complementar. O sabor também vai ser ruim. Porque não tem como uma planta debilitada produzir um café doce. Não tem como uma planta debilitada produzir um café de bom sabor. Então, vou complementar a frase. Uma planta de baixa produtividade e depauperada vai produzir um café com alta porcentagem de catação e baixa qualidade sensorial. Tá bom para vocês ou quer mais? É extremamente preocupante a manutenção de talhões de baixa produtividade. E eu ainda não terminei de falar nos defeitos intrínsecos, ainda tem mais. Mas só que o nosso tempo está acabando com a aula de hoje. Alguma dúvida sobre isso, gente? Eu tenho que falar mais um detalhe sobre os defeitos mal formados e mal granados. Qual etapa do rebeneficiamento separa essa turma, gente? Alguém pode responder? Repete, por favor, a pergunta, Zé. Claro. Quando a gente vai rebeneficiar um lote de café, qual máquina vai separar a maior parte dos grãos mal formados e mal granados? A densimétrica? Exatamente. É na decimétrica, parte dos grãos é apartada dos grãos normais. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ô Zé, eu tenho uma pergunta sobre essa peneira vazadeira que o senhor falou um pouquinho para trás. Pode falar. Essa etapa, ela acontece antes ou depois do café entrar na sururuca? Acho que é sururuca mesmo que chama. Antes. Antes. O café, ele entra, a sururuca que você diz é a baiana. Isso, que ela arredonda. Então, assim. ela cai, ele sai da vazadeira e cai na baiana. Ah, tá certo. Entendi. Eu vou colocar essa aula de novo. Verdade. Lembrou? Lembrei agora. Eu vou colocar essa aula de novo. Mais alguma pergunta, turma? Crianças, se vocês não têm perguntas, muito obrigado pela participação de hoje. Fiquem com Deus, viu? Bom descanso. Com Deus, Zé. Bom descanso pro senhor também. Obrigado, Zé. Bom descanso. Obrigado, Zé. Boa noite, bom descanso. Tchau.